Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com a nossa diretora de programação do Praticadamente, doutora Gisele Eugênio, que vai abordar o tema o quanto suas escolhas têm impactado o seu comportamento. Será que o seu comportamento está sendo influenciado por você? Ficou curioso? Então fique aqui conosco, que a doutora Gisele vai tirar as suas dúvidas. Mas antes de passar a palavra para a nossa palestrante, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Doutora Gisele, agora passa a palavra para você. Muito boa noite para todos que estão aqui, para todas que estão aqui na nossa live, numa véspera de feriado prolongado. Então, já recebam todos vocês aqui na sala o meu agradecimento por estarem aqui, buscando um pouco mais de evolução pessoal de vocês, mais aprendizado, e trazer um engrandecimento para si mesmo. E, claro, a gente sempre tem aqui um espaço aberto para que todos possam contribuir na nossa live, então já fica meu duplo agradecimento, porque eu sei que daqui a pouquinho cada um de vocês vai contribuir, vai rechear isso daqui e deixar essa live ainda melhor. E também, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo no YouTube essa live, na gravação, ou mesmo ouvindo no Spotify. Para você que estiver ouvindo no Spotify, daqui a pouquinho vai perder um pouquinho da nossa live, porque vai ter apresentação de slide e vão ter algumas coisas que eu não vou ler, que estarão lá. Então, eu recomendo para você que assiste, aliás, que ouve no Spotify, que dê um pulinho lá depois no YouTube para ver essa live também, porque vai ter um slide lá que tem um monte de coisa escrita e que hoje não vai ser o momento de ler, porque hoje não é o momento de ler. Na minha última live, falando de pressupostos da PNL, em que eu falei de 2 pressupostos, eu falei em algum momento assim, ó, volto a falar de outros pressupostos aqui, mas vocês têm que escrever o que vocês querem. E um monte de gente escreveu o que queria, então eu escolhi mais um dos 16 pressupostos da PNL, então nós vamos conversar sobre ele hoje. Já vou falar para vocês qual é esse pressuposto. Antes disso, vou compartilhar minha tela aqui, para que todos possam, já vou até deixar o som compartilhado também, para que todos aqui possam acompanhar. Eu vejo na minha tela Andréa, Lília e Lu Santos. Vocês estão vendo certinho aí a apresentação de slide? Abriu? Perfeito, maravilhoso. Então, aqui eu já começo com essa primeira pergunta, que eu já quero que vocês comecem aqui a refletir um tiquinho. Hoje nós vamos refletir bastante aqui, e se der tempo no final, nós vamos dar um presente para quem estiver aqui no ao vivo, vai ter mais um presente hoje para quem quiser participar. De novo, gente, aquele finzinho que a gente não deixa gravado, que é só mesmo para honrar e presentear quem vem aqui no ao vivo. Então, você que está assistindo no YouTube, lembra aí, coloca na agenda que de segundas e quartas-feiras, às vezes, podem surgir presentes assim nas nossas vidas. Primeira pergunta que eu deixo aí para todos vocês. Eu não vejo o rostinho de todo mundo, vejo só de algumas pessoas aqui na tela compartilhada, mas está aí a primeira pergunta. Como as tuas escolhas determinam os seus comportamentos? Vocês já pararam para pensar nisso? Que conforme vocês agem na vida de vocês, nem sempre essa ação, esse comportamento, lá na última live nós falamos sobre o que é o comportamento, né? As atitudes que você vem tendo estão sendo pautadas, embasadas em algumas escolhas que você vem fazendo. Você já parou para pensar nisso? E aqui eu já deixo mais uma próxima pergunta, para já jogar fogo aqui no parquinho. Será que um comportamento limitante, ele
realmente é limitante? Sabe quando a gente olha para um comportamento de uma pessoa e fala assim, nossa, isso é muito limitante. Será que esse comportamento realmente é limitante? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, nessa live. Então, reforçando, para quem está aí no YouTube e também para quem está no Spotify, não está vendo a imagem aqui, mas para quem está no YouTube, todas as nossas redes sociais. E você que está assistindo essa live não participa do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente debate sobre assuntos como esse que nós vamos falar aqui hoje. Às vezes, alguém traz questões ali de seus próprios atendimentos clínicos, está aí, ó, o link para que você possa acessar o grupo do WhatsApp, né? bit.ly com y/praticadamente, onde você pode pedir para entrar no nosso grupo. Essa é a nossa equipe. Alguns dos gestores estão aqui. Eu gosto sempre, gente, sempre. Para quem é da programação neurolinguística, sabe que sempre. Trazer esses 3 slides aqui das nossas redes sociais, da nossa equipe, e o próximo slide me apresentando, por quê? Muitas vezes, pessoas novas vão chegando. Então, é importante que essas pessoas também conheçam quem está por trás do projeto Praticadamente, quem é que leva tudo isso daqui ao ar. Então, está aí toda a nossa equipe, Lilian, eu, Luciana, Andréia, Marcinha Durante e Tiago. E daqui a pouquinho nós vamos falar, né, sobre comportamento, sobre escolhas, e vocês vão entender como que essa equipe aqui trabalha também nos bastidores. Nós vamos falar sobre isso já. E aqui a minha apresentação pessoal, sou Gisele Eugênio. Andréia já contou aí para vocês, sou dentista de formação acadêmica, também psicoterapeuta. E hoje eu trabalho ajudando pessoas a aprenderem sobre os seus processos emocionais, sem ficarem presas às suas limitações. E nós vamos falar sobre essa questão de limitações. E daí o slide que eu falei que quem está assistindo, quem está ouvindo lá no Spotify, não está vendo essa tela aqui, tá aí, ó, os 16 pressupostos da PNL, para quem não os conhece. Não vou ler, não, esse slide, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Eu tenho como meta a gente terminar isso daqui rapidinho para dar tempo da gente fazer o presente no fim. Da última vez, algumas pessoas precisaram sair por conta do horário e não puderam curtir o presente. Então, nós vamos falar aqui mais rapidinho. Mapa não é território. Todo comportamento tem intenção positiva e é útil em algum momento. São lives que já estão no nosso canal do YouTube. Então, você pode correr lá e assistir essas lives, né? São lives comigo. E hoje, eu vou falar sobre o 4º pressuposto daquela lista. As pessoas fazem a melhor escolha com os recursos que possuem no momento, ou que têm. E o que isso quer dizer, gente? E aí eu volto lá naquela pergunta. Será que um comportamento limitante realmente é limitante? E aí talvez alguns de vocês estejam falando assim, nossa, mas a Gisele falou que ela ajuda pessoas a aprenderem seus processos emocionais sem viverem presas às suas limitações. Mas peraí, que história de limitação que é essa? O que é isso? Vamos entender, gente. Limitação é tudo aquilo, no campo emocional, né? Tudo aquilo que está impedindo aquele indivíduo de ir lá e conquistar algo que ele queira, né? Para algumas pessoas, determinados comportamentos são limitações. Porém, contudo, conquanto, todavia, coloquem aqui uma lista de advérbios nessa frase, nem sempre o que para uma pessoa é limitação é para outra. Talvez, para algumas pessoas, essa limitação, na verdade, é o contrário. É uma possibilidade. Como assim, Gisele? Pois é, vamos lá. Vamos debater um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou aumentar aqui
a câmerazinha para ver mais gente, porque hoje esse é o slide da nossa aula, depois vai ter só mais um slide com vídeo curtinho para vocês. Quero conversar aqui com vocês. Lu, Josué, Marcinha, que chegou aqui, que tô vendo a carinha dela agora, Maria Inês, Elisângela, Luísio, Mauro, Selma, João, sejam todos muito bem-vindos. Lu, que já estava aqui, Lília, André, Sérgio. O que vocês consideram? Abre o microfone aí, quero participação hoje, vamos bater papo. Quando eu falo para vocês, algo que pode ser limitante para um e não é limitante para o outro, é possibilitador para o outro. Qual é a primeira coisa que vem aí na cabeça de vocês? Abre o microfone aí e contribui com a gente. Medo. Vamos lá. Medo. Marcinha. Para umas pessoas pode ser limitante, para outra pessoa pode ser possibilitador. Que mais? Desafiador. Boa noite, eu sou o Fio, tudo bem? Oi, Fio, boa noite, tudo bem? O Fio está todo encapotadinho ali, conseguiu fazer o microfone funcionar, né, Fio? A gente vai fazer distribuição de cobertores hoje e uns lanchinhos para o pessoal de rua, então estou aproveitando, né? O Durante falou de vocês, eu falei, vou entrar para dar um abraço, né? Tá? Desculpem aí, vou ficar sem câmera para deixar vocês à vontade. Seja muito bem-vindo aqui, Fio, conosco, e parabéns pela sua ação. Já amei aqui de podermos participar de alguma forma dessa ação, hein, gente? Então, tá lá, desafio. Para algumas pessoas pode ser limitante, para alguns possibilitador. Jô, você abriu o microfone, bora lá. Oportunidades. Cadê o microfone? Religião e oportunidades. Lu, bora lá. Não, eu abri, mas assim, não consegui pensar exatamente no que eu posso contribuir como em desafios que podem ser limitantes, mas não são, né? Não sei. O julgamento seria um? Julgamento. Para algumas pessoas pode ser limitante, para outras possibilitadora. Luísio, bora lá. A escassez. Acho que a escassez para uns é uma limitação e para outros Perfeito. Muito. Quando o pessoal fala, muitas vezes, das limitações ou crenças limitantes, né? Eu sempre, no meu trabalho, eu tento mostrar para eles que é um fator a ser rompido, é algo a ser superado. E aí eu digo sempre o seguinte, qual é a intenção positiva disso? Porque nós temos que buscar essa intenção positiva. Pelo menos é o que eu falo, eu acho. Né? Sei lá, eu trabalho assim às vezes. Maravilhoso. Sérgio, bora lá, abriu o microfone. Olha, se for colocar coisas que limitam, se a gente for olhar todas as coisas que limitam, ela tem algo que para pessoas são realmente limitantes e para outras pessoas não são limitantes. Então, tudo aquilo que me limita, pode ser que para você não te limita. E aquilo que te limita, para mim, pode ser que não. Então, eu gosto de pensar nessa ideia de que tudo tem um lado positivo e negativo também, né? Então, coloco dessa forma aí. Perfeito. Aí, Eu Sérgio, acho, Gi, que eu não soube dizer exatamente por conta disso, porque quando você fala que a crença limita, ela limita, né? Ela te limita. Se é uma crença, é uma coisa pessoal, né? Então, para uns é de um jeito, para outros é de outro. Mas quando a gente identifica uma crença que limita a pessoa, ela é limitante, ela não é possibilitadora para aquela pessoa nunca. Ela está travando a pessoa, ela não está deixando ela ir adiante, né? Então, por isso que eu talvez não soube responder. perfeito. Adorei sua contribuição. Gente. Tem mais contribuição no chat, né?
Eu não vejo o chat, André. Se Sim, puder ler para mim, eu agradeço. a Elisângela, ela até botou, ela botou aqui, recursos financeiros podem facilitar ou limitar, certo? Localização pode limitar ou facilitar. Relacionamentos podem facilitar ou limitar. É o que... E a Inês Tanto colocou adulto, dinheiro. dinheiro também, né? Agora eu Muito tenho uma bem. pergunta, Gi. Bora lá, André. Crença limitante, por exemplo, se chegar para uma pessoa e falar, olha, não, isso daí que você está falando é uma crença limitante sua. E, na realidade, às vezes, essa crença limitante, a pergunta é, ela pode ser alguma coisa positiva ou também pode ser alguma coisa negativa? Uau! Chegamos no ponto, André. Chegamos num ponto que eu realmente quero conversar com vocês hoje, justo desse pressuposto, né? As pessoas fazem as melhores escolhas com os recursos que têm naquele momento. Muitas vezes, nós, eu não estou falando nós como terapeutas, tá? Estou falando nós como seres humanos, como indivíduos que somos. Às vezes a gente olha para um amigo nosso, estou falando a gente como ser humano, olhando para um amigo nosso. E a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, mas essa pessoa não está vendo que esse troço está limitando a vida dela? Se ela sair desse negócio, a vida dela flui, ela vai para frente. E a pessoa está agarrada naquilo e usando aquilo na vida, para poder agora andar. Talvez a vida dela esteja andando da forma que está andando, independente de ser uma forma maravilhosa, extraordinária, mas a vida está andando, porque ela acredita naquilo. Então, algumas pessoas aqui usaram alguns exemplos, e eu vou repetir alguns desses exemplos, como, por exemplo, o mais famoso de todos, a religião. Às vezes, para uma pessoa, ela está tão enraizada numa religião que alguém que está de fora fala assim, nossa, mas ela vive só aquilo, né? Ela está presa naquilo, aquilo é tão limitante na vida dela, se ela ampliar os horizontes, agora a vida dela flui. Será? Estou fazendo essa pergunta para nós, como seres humanos. Será que nós temos algum direito de chegar para esse amigo? E aí eu vou lá na pergunta que o André acabou de fazer. De chegar lá nesse amigo e falar assim, amigo, sai dessa. O que vocês acham? Lu já balançou a cabeça ali. Pois é. Talvez, para quem esteja de fora, aquilo seja muito limitante. Mas para quem está dentro, talvez aquilo seja muito possibilitador. Talvez um fundo de poço, de vez em quando, seja a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Por mais que a gente queira evitar que um amigo entre lá num fundo de poço, ó o fio fazendo assim, ó. Por mais que a gente não queira deixar um amigo entrar num fundo de poço, às vezes aquele fundo de poço é o que aquela pessoa precisa para agora sair de lá. Então, o que eu, ser humano, vejo como limitante, talvez aquela pessoa precise viver aquela experiência para poder mudar a sua vida. Então, eu volto à pergunta. Será que aquele comportamento limitante é realmente limitante? E agora eu vou lá para a nossa vida de terapeutas. Aqui nós estamos no meio de vários terapeutas. Será que a gente deve chegar para o cliente e falar assim, filho, filha, meu filho, sai daí. Ou é nosso papel, e agora eu quero ver a resposta de vocês.
Hoje vai ser participativo aqui. Hoje é filosófico, é mais ou menos do jeito que a Lu gosta, trazendo muita filosofia. Será que a gente tem o direito de chegar para o cliente e falar isso é limitante na sua vida? Ou é nosso papel, como terapeutas, mostrar para a pessoa aquela vida, mostrar para ela que aqueles comportamentos advêm de algo que está ali e que talvez aquilo limite a vida delas. E o Fio já abriu o microfone aqui e eu já quero ouvir a opinião do Fio. Vamos lá. Olha, eu sou tagarela, tá? Não me pede para falar. Na realidade, eu creio que o grande papel nosso, na verdade, é levar a pessoa à percepção daquilo. Muitas vezes, o que é limitador, na verdade, é um gatilho de segurança. Por exemplo, vai fazer uma regressão com uma pessoa. Será que ela está preparada realmente para assumir, para entender, para viver, para sentir? Ou se nós, sabendo técnicas, jogamos a pessoa apenas pelo nosso ego vaidade como terapeutas? Então, a percepção dessa que nós chamamos de crença limitante, na verdade, é um condicionante de vida para ela. Então, a nossa habilidade em fazer com que ela possa ir até o ponto que ela precisa ir ou que ela necessita ir é outra coisa. É o que eu penso, pelo menos, né? Perfeito, Fio. Linda exposição, Fio, porque é justamente isso. Todos nós, eu, o Fio, a Lilian, a Lu, Sérgio, Elisângela, Luísio, Mauro, Selma, Inês, Karine, Marcinha que caiu, espero que passe bem, Andréa, todos nós fazemos as melhores escolhas com aquilo, com o recurso que a gente tem naquele momento. Talvez o cliente, ele ainda não tenha um recurso possibilitador para ele sair daquele fundo de poço. Talvez aquele cliente, ele chegue até onde ele chegou, ele vem até os nossos consultórios, até as nossas clínicas, com uma questão, eu vou chamar de problema aqui, embora na PNL a gente não use muito essa palavra, a gente usa a palavra desafio, mas aqui eu vou usar a palavra que o cliente usa. Eu estou com este problema. Se talvez ele já tivesse o recurso para sair daquele problema, ele não estava lá. Talvez o recurso que ele tenha justamente é o que levou ele até ali, né? Então, muitas vezes, essa é uma reflexão que eu quero que vocês levem daqui em diante, é o que levou essa pessoa a chegar no problema que ela está? O que será que essa pessoa aprendeu no passado que fez ela agir como ela está agindo hoje? Eu estou vendo como limitante XPTO na vida daquela pessoa. Será que ela sabe como fazer de outro jeito? Será que ela já aprendeu de outro jeito? E a Lu está com o microfone aberto. Bora lá, Lu. Não, eu estou refletindo aqui sobre o que você está falando e estou pensando será que eu estou pensando errado? Porque o termo crença limitante, ele define que é algo que limita porque a pessoa crê naquilo. Então, não é o terapeuta que olha para o cliente e fala assim, essa crença é disfuncional. É o cliente que traz uma queixa e ele trazendo essa queixa significa que aquilo está sendo ruim para ele. Então, se aquilo está sendo ruim, é uma coisa que está limitando alguma possibilidade. Ele queria que fosse diferente, né? Então, crença limitante para mim sempre vai limitar, né? Mas não sou eu que vou dizer para o cliente, olha, você devia mudar isso. É ele que, dentro das possibilidades dele e dentro do cenário que ele está vivendo, vai falar assim, olha, eu não estou gostando que a minha vida está assim, né? Eu queria mudar. E aí você vai buscar entender.
não você entender, e você, como terapeuta, fazer o cliente entender da onde que veio esse processo. Porque eu parto do princípio que os recursos e as soluções estão no cliente, nunca no terapeuta, né? Não sou eu que ofereço solução. A solução sai dele e sempre vai ser a melhor que ele tem para aquele momento, né? E a gente vai expandindo se ele quiser expandir, né? Por isso que eu acho assim, crença limitante é crença limitante, mas tudo isso que eu falei. Crença limitante e comportamento limitante. Comportamento limitante. Uma crença limitante. Então, vamos supor lá, a pessoa diz que, sei lá, eu vou usar até um exemplo do Lu aqui, do nosso after na segunda. O Lu falou assim, quanto mais eu como, mais saudável eu fico. Uma coisa assim, né, Lilian, que ele falou, melhor ele fica, alguma coisa. Isso é uma crença que para ele é possibilitadora. Mas vamos dizer para uma pessoa que ela acredite que se ela comer abacate, ela tem dor de barriga. É uma crença. Aí é uma crença limitante. Agora, eu estou falando de comportamentos agora. Então, um comportamento que eu olho e julgo limitante. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, você vê lá um cliente que você percebe no discurso dele que ele vive um relacionamento abusivo. Então, agora ele tem um comportamento dentro de um relacionamento. Só que para ele, de alguma forma, aquilo é bom. Então, agora a gente está falando de comportamento. Relacionamento abusivo pode ser de pais abusivos, né? Pais que têm uma toxicidade, ou mesmo o cliente que seja, que tem uma toxicidade. Ou alguns outros comportamentos do tipo fazer alguma atividade que para ele, a gente olha e fala assim, isso está limitando a vida dessa pessoa. A gente olha e fala, isso está limitando a vida dessa pessoa. Só que a pessoa olha e fala, isso está bom para mim. Então, agora eu não estou falando de crença, eu estou falando de comportamentos. Então, hoje eu percebo muito também, com relação a isso, é a pessoa que ela percebe que ela quer sair da situação que ela está, e aí ela diz que quer sair, e aí quando você mostra que ela está dentro de um sistema, que ela está dentro de uma coisa, ela não quer largar o osso. Entendeu? E às vezes ela fica até chateada, porque você está falando que aquele osso que ela está segurando que é a âncora dela, entendeu? Ou você mostra isso para ela, ela corre, ela não quer. A pessoa não quer. Então, assim, o maior desafio na terapia, para mim, são as pessoas quando elas chegam com essa situação. Ela quer mudança, ela quer tirar a dor, mas o esforço que tem que ser dela, porque a gente sabe que a gente só é uma bússola, a gente só né, ajuda, ensina a pessoa a ler, porque o livro é dela. E aí ela se choca muitas vezes, né? Ou então ela vem na esperança de que você vai trazer a fórmula mágica. Não, você vai me ajudar. Pulando até porque a Lu Santos falou, que aí o próprio cliente não consegue achar o recurso. Ele acha que não acha, porque ele não quer ver a dor, ele não quer sentir a dor, né? Porque às vezes a gente tem que sentir um pouco, né? Ou eu não vou dizer nem sentir, mas olhar a dor. Você não quer ver, às vezes aquele negócio é feio lá. Sérgio, que tá. Vai lá, Sérgio. Se for pegar o exemplo até que eles estão falando, esse próprio comportamento dele não ir é um comportamento e há uma intenção dentro dela que ele está fazendo por achar que é o melhor que ele pode fazer. Mas vamos lá. Eu tive uma pessoa que eu bati um papo com ela, né, sobre... ele passou por um quadro de depressão, aí a gente bate bastante papo ali, e ele lamentando por algo que ele fez no passado, né?
com um peso na consciência, ele falou, cara, hoje eu poderia ter muito mais do que eu tenho, mas no dia que eu fui numa entrevista de emprego, eu não escolhi a vaga que tinha, eu queria uma outra vaga, e não tinha aquela outra vaga disponível para mim, então eu não consegui um emprego. Aí eu falei com ele sobre esse pressuposto da PNL, né? Eu falei, olha, foi a melhor opção que você teve na hora? Foi... Não, tinha mais opção, mas o que eu achei que tinha que ser feito era eu exigir uma outra vaga. Então é isso, foi o que você fez de melhor para você, naquele momento, naquela atitude que você teve, naquele comportamento que você teve. Então, trazendo para esse lado aí do pressuposto, foi o que aconteceu. A gente só toma atitude, a gente faz algo porque a gente acha, talvez inconscientemente, que é o melhor para ser feito. A minha atitude é a melhor que eu estou fazendo. Pode ser que ela tenha uma consequência, é o que eu gosto de falar. Todo comportamento ele tem uma consequência. A intenção é positiva, mas a consequência pode ser terrível, certo? Então, trazendo para esse lado, quando ele tomou essa atitude, esse comportamento de exigir uma outra vaga, ele achou que era a melhor opção que ele tinha no momento, né? Então, aí eu vou falar até mais um pouquinho aqui sobre a crença limitante. Talvez a crença limitante, ela gera um comportamento que vai ser limitante. Eu não, por exemplo, desculpa, gente. Se eu trabalhar demais, eu não vou ficar rico. Eu vejo tanto rico, tantas pessoas que nem trabalham e têm dinheiro. Olha as crenças limitantes que atrapalham o comportamento de trabalhar, de correr atrás, de fazer, né? Então, isso também é o melhor que ele pode fazer, né? Através de tudo isso que está envolvido aqui. Não sei se foi claro para vocês aí. Perfeito, Sérgio. Elise abriu o áudio aqui. Bora lá, Elise, vem contribuir com a gente. Tudo bem, Gi? Saudade de você. Saudade demais. Eu acho que a crença limitante está totalmente ligada ao comportamento limitante, elas estão completamente amarradas. E o exemplo que você deu da religião e do relacionamento abusivo é um exemplo perfeito, porque eu já vi, aconteceu comigo, passei por isso, e eu já vi pessoas em situações até piores, presas devido às crenças religiosas em situações de violência, realmente com risco de vida, e elas não saíam, não é porque não quer, é porque a crença está tão desgraçadamente enraizada que elas se sentem enfrentando Deus. Então é melhor morrer do que enfrentar Deus. Chega a ser uma coisa assim surreal. E aí essa pessoa ela precisa aprender aos poucos a encontrar outros recursos, a mudar a forma de se conhecer, a forma até de ver o Deus que ela acredita. Porque muitas vezes, para ela enfrentar esse conceito, ela tem que sair de uma situação que tem um comportamento que limita ela, mas ela vai para onde? Sendo que ela tem que enfrentar outra coisa que limita ela também, né? Por exemplo, eu vou largar o meu marido, o pastor disse que é pecado e eu vou enfrentar Deus e vou para o inferno. Meu Deus, é um monte de crença ali, é uma desconstrução gigante que acaba sendo necessária ser feita. E às vezes a gente acha que a pessoa não quer, mas é muito mais desesperador para ela encarar esse processo do que ficar ali onde está. E aí muita gente acaba morrendo mesmo, é triste demais isso. Acontece em violências domésticas assim, que dá vontade, a gente como ser humano, né, já não como terapeuta pela ética, mas como ser humano dá vontade de arrancar aquela pessoa dali, né, por compaixão, mas a gente não pode atropelar e nem é o nosso papel esse. Mas assim, eu percebo que essa reconstrução, ela é muito desafiadora, porque ela é algo que foi construído desde a infância daquela pessoa, muitas vezes. E ela nem sabe, ela nem passa pela cabeça dela
que existe uma outra possibilidade de vida, que existe uma outra forma saudável onde ela pode estar segura. Então, ela nem consegue imaginar essa possibilidade. Então, é algo muito mais complicado do que parece. Pelo menos no meu processo, que demorou anos, que eu fui criada, né, dentro da igreja, com essa criação bem antiga, né, cheia de regras, de pecados e tal. Em momento nenhum eu critico, né, as fés, as religiões, eu respeito todas elas, eu acho que elas contribuem de modo geral, mas, né, algumas coisas precisam ser questionadas quando elas colocam outras em risco, né? Então, essa é a minha opinião, assim, eu acho que não é tão simples. Muitas vezes não é que as pessoas não querem ajuda, elas não veem alternativa. Eu acho que não ver alternativa é o melhor, é a melhor colocação. Eu tenho uma pessoa que eu acompanhei durante alguns anos, uma pessoa conhecida minha, que ela vivia um relacionamento tóxico. Algumas vezes eu conversei com ela, outras pessoas conversaram, e ela não via e não entendia. E aí os anos passaram, uma série de coisas aconteceram, e aí acabou que depois ela saiu desse relacionamento. Então hoje ela tem a minha faixa de idade, né? Eu conheço ela desde criança. E o que acontece? Ela, uma vez ela conversando comigo, ela virou e falou assim: Lili, as pessoas falavam, mas eu não via, eu não entendia. A ficha dela só foi cair muitos anos depois. E aí ela viu quanto tempo da vida dela ela desperdiçou, ela acreditou e numa situação, e ela estava numa situação que ela tinha convicção e sofrendo naquela situação. E quer dizer, ela fez a escolha dela, né? Apesar das pessoas mostrarem, falarem. Então, o negócio que eu vejo é o seguinte, que às vezes a pessoa ela até te pede ajuda, e só que você mostra, você fala, e ela não. E aí você tem que deixar ela viver a experiência dela, porque tem pessoas, nós temos dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela aprende quando ela vê o exemplo, ou quando ela escuta, ou quando ela lê, e temos aquela pessoa que ela precisa vivenciar. Se ela não vivenciar o processo, ela não consegue subir o outro degrau. E nesse processo que ela entende que essas crenças não fazem sentido. Quando por si só elas vão caindo e se destruindo, ou destruindo a própria realidade dela, até que ela chega ao ponto de questionar: será que aquilo que eu estou acreditando é realmente verdade? Será que o Deus que eu acredito, ele quer que eu fique aqui apanhando todo dia, por exemplo, né? E aí a pessoa começa a se questionar e começa a... E aí, depois disso, né, vem outro problema, porque daí é o arrependimento pelo tempo perdido, né? Ah, por que eu não consegui mudar antes? Né? Normalmente, aí entra numa depressão, né? Numa melancolia. Ou até tentativa de suicídio, aquela sensação de joguei minha vida fora. Tive a oportunidade de escolher, escolhi mal, acreditei em coisas erradas, agora não quero mais viver. Então, é complicado o negócio. Elisângela, você trouxe agora uma parte muito incrível para o nosso debate aqui, para a nossa conversa. Porque é a hora que o cliente também chega nesse ponto que a Elisângela citou, que a Lilian citou, e até o Sérgio citou também, que é quando o cliente agora, ele evoluiu, e ele percebeu aquilo que aconteceu no passado. E agora vem muito aquelas frases assim: nossa, se eu soubesse isso lá atrás, eu não tinha vivido aquilo outro. Nossa, se lá atrás eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, teria me evitado tanto problema. Eu não estou falando só de relacionamento, não. Quem aqui de nós, que quando aprendeu aquela virada de chave em algum curso que a gente fez, a gente falou assim, vou usar palavrão, gente, não tem como pôr pi para quem está assistindo isso daí depois, sei lá, fora de horário, mas vou falar palavrão. Nossa, se eu conhecesse essa porra lá com meus 18 anos, minha vida tinha sido outra, sabe? Muitas vezes é quando a gente se depara, né? A gente se depara com uma situação e a gente fala assim, pô, por que eu não aprendi isso antes, cara? E aí começa a bater
que a Lilian falou, né? Para algumas pessoas chega até a entrar numa depressão, porque começa a bater toda aquela bad do tipo, se eu tivesse prestado atenção no que me falaram, se eu tivesse aberto os meus olhos. E é aqui que a gente pode usar esse pressuposto com o cliente, que foi justamente como o Sérgio mencionou. Eu estou fazendo assim, Sérgio, porque ele está no cantinho aqui da tela para mim. Que é quando a gente vem e fala para o cliente, mesmo Elisângela citou exemplos muito lindos aqui, em que a gente fala para a pessoa, olha, naquele momento, esse era o recurso que você tinha. Você não tinha um outro recurso que hoje você tem. Que hoje você aprendeu no seu processo terapêutico, aprendeu lendo livros, aprendeu porque tomou um tombo na vida, porque passou pelo buraco e saiu do buraco. Hoje você tem recurso. Naquele momento, não. Existe uma live do Luciano no nosso canal, já é uma live meio antiga, em que eu acho que o tema é assim, você não tem culpa pelo seu passado, mas você tem responsabilidade pelo seu futuro. Porque enquanto eu não sei de um recurso, o meu comportamento vai ser pautado com o recurso que eu tinha. A partir do momento que agora eu aprendi novos recursos, aí eu volto lá na primeira pergunta, que é a pergunta de chamariz da nossa live. Você entende as suas ações, as suas escolhas, pautando seus comportamentos. Porque agora que eu sei que eu tenho outros recursos, agora eu tenho poder de escolha. E eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu falo assim, não é o fato de que agora você sabe que existe um jeito melhor de fazer, que o jeito antigo não está lá. Só que agora você tem escolha. Agora você tem recurso para fazer do jeito velho ou para fazer do jeito novo. Você tem recurso para as duas coisas. Porque a pessoa que viveu uma questão ali na vida dela e ela tinha recursos, eu vou chamar de recursos limitantes aqui, naquele momento, agora ela expandiu. Só que aquele aprendizado não deixou de existir na vida dela. Se, por exemplo, o recurso de uma pessoa diante de um desafio da vida é chorar, mas agora ela aprendeu que ela pode ir lá falar, ela pode questionar e tarará, não quer dizer que, de repente, ela se pegue numa situação que o recurso que ela vai usar ainda é o choro. Então, o fato de aprender novos recursos agora nos dá a premissa de novas escolhas. E eu estou aqui assim, pensando, eu falei, gente, ninguém falou da frase célebre do Cortella, né? Faça o melhor que você pode, faça o teu melhor. Ninguém aqui citou isso, gente, eu estou impressionada com vocês. Ô, Gi, oi, Elis. na sua opinião, Gi, como pessoa também, né? Não só como terapeuta, quando a pessoa não se conforma, a gente, né, passa tudo isso para ela, você fez o melhor com os recursos, com as condições que você tinha, você não poderia ter feito diferente, seria impossível e tal, tal, tal. E mesmo assim, a pessoa vive um contexto de tremenda culpa, arrependimento. Às vezes é uma pessoa bem idosa, que a ficha só caiu no fim da vida, e ela olha para trás e vê, né? Na sua opinião, qual que é a melhor forma de tratar esse excesso de peso que essa pessoa carrega? Elis, primeiro de tudo, a pessoa vai precisar entender o que aconteceu. O que aconteceu no passado dela que levou ela a ter aquelas escolhas. Então, por exemplo, vida lá na infância. O que ela aprendeu na infância? Quais foram os aprendizados naquele momento que levaram ela a ter determinados comportamentos ao longo da vida? E agora, passando, talvez até por alguns momentos da vida dessa pessoa, em que ela tinha um recurso limitado. E ela entendendo aquele recurso ali. A culpa, ela é algo que a pessoa vai estar carregando ali dentro, e eu sempre digo assim, eu não gosto muito da palavra culpa, tá? Culpa, ela tem um peso muito grande naquele indivíduo.
Responsabilidade é uma palavra que me agrada mais. Naquele momento, tinha como fazer diferente? Então, volta lá naquele momento. Como você poderia fazer diferente? Ah, mas eu não sei como fazer diferente, porque... Gente, eu vou me mexer aqui porque minha bateria está acabando, tá? Ah, mas eu não tinha como fazer diferente, porque... E fica aquele peso, aquela culpa. Eu prefiro trabalhar isso, para ela realmente entender. Ainda que a gente vai ali, ó, colocando recursos no presente dela, para ela começar a entender os comportamentos do passado, mas também levando lá no passado passadinho, tá? Então vamos supor, uma pessoa de, sei lá, 80 anos, presa na culpa de não ter vivido uma vida. Então tá, o que lá atrás é o que é, foi o que foi. Tinham comportamentos e tinham intenções positivas dentro de cada um daqueles comportamentos. Não tem como a gente mudar o passado, é impossível. A gente pode ressignificar, a gente pode olhar com outros olhos, mas o que aconteceu, aconteceu. Não muda, é imutável, né? A forma como a gente olha para isso pode mudar. Tá, hoje o senhor tem 80 anos, e daqui para frente? Se o senhor viver mais um dia de vida, mais um mês, mais 10 anos, como que o senhor vai fazer diferente a partir de agora? Isso que você falou é muito importante, Gi. É só um negócio. Normalmente, eu reparo o seguinte, se você falar para o cliente, né, você chegar e falar assim, mas você, como é que seria? Você começar a falar, na tua vida foi assim, ele não conscientiza. Eu gosto de fazer perguntas. E como é que era? Tá, e você conseguiria ver isso? Você aprendeu a tomar essa decisão? Conforme ela vai se assenhorando da consciência dela da época, e ela percebe que ela não tinha esse mecanismo de tomar outra decisão, ela começa a se punir menos, vamos dizer assim, a entender menos. Essa é a minha percepção. Porque, por exemplo, essa pessoa que eu estou falando, que eu conversei muito com ela, ela refletiu muito nisso. Que as pessoas falavam, mas ela não tinha aquela vivência. Então, ela não se culpa hoje por todo um período da vida dela, bem dizer, desperdiçado, vamos dizer assim, né? Porque foi um aprendizado. Ela vive muito bem hoje. Mas eu percebo que algumas pessoas que passaram por situações parecidas, acontece isso que a Elisângela falou. Elas ficam pensando, caramba, mas, poxa, né? E fica se culpando. Então, assim, realmente, cada pessoa é né? É como... às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, olha, se você perdoar essa situação aí, esquecer, você vai estar melhor. A pessoa, mas eu não quero perdoar, eu não quero esquecer. E aí? Lu? Voltando na ideia assim, todos nós, todo ser humano, a gente tem crenças, né? Crenças variadas, ninguém vive sem crença, né? A gente acredita nos pressupostos da PNL, por exemplo, até que surja alguma coisa que seja maior, que expanda mais a nossa mente e fala assim, olha, não, isso está pequeno, vamos subir mais um degrau. E eu posso pegar um exemplo de um atendimento que eu fiz, porque eu fiquei raciocinando nisso, porque quando você fala assim, gente, eu vou falar um palavrão, né? É uma crença sua. Falar porra é um palavrão. Para umas pessoas é um vocabulário tão normal, tão corriqueiro, que não tem nada a ver com palavrão, né? Então, é uma crença pessoal. E a gente leva as nossas crenças para todos os lugares que a gente vai. Por isso que a minha crença hoje é me desafiar a não colocar o meu mapa no atendimento com o cliente. E é um desafio, assim, bem grande,
bem grande. Mas, com essa questão do palavrão, foi engraçado porque eu tive um cliente que tinha um problema de relacionamento. E eu com a cônjuge dele falava muito palavrão. Quando estava nervosa, quando brigava e falava alto, e aquilo incomodava ele de uma forma muito forte, né? E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar isso na cabeça dele? Porque eu poderia falar exatamente isso, para ela pode não ser assim, né? Mas aí eu estou colocando, né, a solução minha nele, e eu não queria. Aí na próxima sessão eu trouxe e falei assim, olha, fala palavrão para mim. Todos os palavrões que você conhece. Aí ele engasgava, dava risada, falava, não consigo. Aí você vai buscando, tá? Você ouve alguma coisa quando você não consegue? Aí vem a história do pai, da mãe, que não fala palavrão, isso é feio, isso não pode e tal. E aí ele foi percebendo que foi a criação dele que colocou essas limitações e que estava limitando o relacionamento dele, né? E que a pessoa, ainda fiz mais, eu faço umas doideiras. Eu achei um vídeo muito engraçado de um molequinho de uns 9, 10 anos, falando sobre essas coisas de palavrão, né? E falava palavrão assim, e aí ele assistiu e foi dando risada, tal, por quê? Porque eu tenho uma crença que foi uma coisa que ampliou muito minha mente, que tudo que a gente pensa se transforma num sentimento que se torna um comportamento, né? Então, assim, na verdade, é o que você pensa sobre o que você pensa, né? Sobre o que você vê, sobre que cria as emoções que geram os comportamentos, né? Que podem ser ou não limitantes. Perfeito, Lu. Exatamente isso. O que lá no passado desse indivíduo, o que ele aprendeu na infância, esse é o recurso que ele tem. Esse cliente que a Lu citou, quando ele ia proferir um palavrão, talvez ele ouvisse mamãe e papai falando: olha, falar palavrão é feio, falar palavrão você vai para o inferno, você não vai para o céu. Pô, a pessoa quer ir para o céu, gente, não sei vocês, eu quero ir para o céu, eu quero a minha nuvenzinha em cima dos Alpes Suíços, onde eu vou tocar minha harpinha em paz, comendo chocolate quente. Eu já determinei isso na minha vida. Então, se eu tiver que evitar de falar um palavrão e eu tiver que falar para vocês assim, vou falar um palavrão, porque pode ser que eu esteja perdendo um pedacinho da minha nuvem no céu, gente. Eu não quero perder minha nuvenzinha. Entendem? Então, para esse cliente, lá no passado, ele aprendeu que falar palavrão era feio, era errado. Gente, eu aprendi outra coisa com relação a palavrão. E se você aprende desse jeito e fala, não, mas esse para mim é o certo, e não quer admitir? Tem gente que é normal, né? Falar. Uma coisa que é legal também, a questão a crença, ela é limitante até quando você observa ela de outra forma, né? É o que nós terapeutas fazemos. A gente, como a Lu falou, a gente busca o recurso dentro da própria pessoa e mostra para ela as opções. E pode ser que aquela crença, ela não vira mais uma coisa que vai bloquear ela. Então, ela é limitante até o momento que a gente observa ela de outra forma. Observando ela de outra forma, nossos comportamentos também vão mudar diante daquilo que a gente acreditava, né? Por exemplo, um exemplo dessa questão que o André falou. A pessoa casou, casalzinho de novo, aí primeiro dia lá que vai fazer um café. Aí a mulher chega, coloca a água para ferver, joga o pó dentro da água junto com o açúcar para ferver tudo junto. Aí o marido chega já brigando, discutindo, quebrando tudo, parará. Não, você está errada, não é assim que faz. Como que faz? Tem que ferver a água, você vai pôr o pó dentro do coador. Tarará. O objetivo final é o quê? Fazer o café, não é?
Então, olha como que as crenças estão aí e os comportamentos são por trás disso tudo, né? Para o homem, ele aprendeu, né, aqui dentro do exemplo, ele aprendeu a fazer café de uma forma. Para a mulher, ela aprendeu que é de outra forma. No final de tudo, ia ser o café, né? Os comportamentos foram diferentes, as crenças foram diferentes. Só que à medida que um aprende com o outro, trocou. Então, agora muda. você vê, eu acho que o meu aprendizado eu acho que foi um pouco mais cruel, porque foi assim, Uma crença minha sua, família. Lília. Uma crença minha. Na minha família, eles falavam o seguinte: a pessoa, se ela tem pouco vocabulário, ela fala palavrão. Se você aumenta teu vocabulário, você não tem necessidade do palavrão. E aí, o que acontece? Eu não falo tanto palavrão. Eu falo palavrão, não estou dizendo que eu não falo, não, eu falo palavrão. Mas assim, eu não falo tanto, tem até pessoas que até brincam e falam assim, caraca, você falou um palavrão, né? Assim, né? Brinca, né? Porque acabou que o fato de eu ler muito, eu até que eu não estou tanto, não, mas já teve época de algumas coisas eu usar umas palavras, a pessoa fica me olhando assim, eu vejo que a pessoa olha e. Entendeu? Então, assim, eu procuro sair um pouco desse quadrado, mas assim, eu fui criada assim, lá em casa o pessoal fala isso, né? Então é uma crença também, né? Porque, né? Eu adoro Dercy Gonçalves, sabe? Eu adoro. Que era. Fala, Lu. Não, eu só cocei. Mas, assim, compartilho totalmente da Lilian. Por exemplo, eu também fui criada, na minha casa não tinha palavrão, e não é. O Durante falou assim, o palavrão desopila, tal, né? É uma crença do Durante. É uma crença para mim. Desopila. Se eu falar um palavrão, ele me incomoda. É um dá um incômodo. porque não é comum para também. mim, né? Então, e não me limita, porque eu fui para essa linha que você falou. Eu amplio o vocabulário e, enfim, faço de outra forma, né? Então, assim, para mim, não falar palavrão não é limitante, né? Não é, porque eu desopilo dando risada. Entendeu? Então, assim, não é uma queixa que eu iria levar para um terapeuta. Não, né? e aí... se o terapeuta falasse para mim assim, não, mas você tem que falar palavrão, porque realmente solta a sua energia tal, eu ia achar que o terapeuta era tóxico. Porque cada um vai enxergar de uma maneira. Mapa não é território. Oi, Andréa. Como é que faz, então, se a pessoa, que nem o exemplo que a Lu deu, passou agora, se a pessoa chega e acha que o que ele pensa é o certo? Então, quer dizer, tudo que a Lu falou pro rapaz de que a esposa, do palavrão que ela falou, mas ele ainda não consegue entender e falar, não, ela está errada. E aí, como é que ele... Porque para ele, aquilo ainda tem algo lá na infância. No caso, Lu trabalha lá na infância, o que papai e mamãe falavam. Agora, pode ser que mesmo ele entendendo o que papai e mamãe falavam, pode ser que ele entendendo que isso já não faça sentido na vida adulta dele, ele ainda opte em não falar palavrão. Quem somos nós? E aí eu volto lá na pergunta, quem diz que um comportamento limitante é limitante? Porque às vezes, para esse indivíduo, ele ainda não queira falar palavrão. Ele não vê sentido. Ele entendeu que ele pode falar palavrão. Ele entendeu que para ele tá tudo bem falar um puta que pariu no meio da frase numa briga. Porém, ele escolhe, que é o que a gente falou. Antes, o que era um recurso limitante, agora ele tem um novo recurso, que agora ele pode falar palavrão, ele entendeu, ele está livre, ele foi para a vida, pediu permissão para o papai e para a mamãe, e eu trabalho isso, tá, Lu? Pede permissão para o papai e para a mamãe para falar palavrão. Fala para o papai e para a mamãe, agora eu sou um homem feito, eu sou um homem grande, eu te honro e te respeito, papai e mamãe. Pode ser que até na sua frente eu não fale palavrão, mas lá na vida eu quero falar palavrão, e ele vai falar palavrão. Como pode ser que ele faça todo esse processo?
e chegue na vida adulta e fale, eu não quero falar palavrão. Ah, Gi, mas ele ainda se incomoda com a esposa. Aqui eu tenho duas coisas para falar. Ou troca de esposa para uma que não fala palavrão, ou aceita que dói menos e continua com essa pessoa aí. Você ama ela, quer continuar vivendo, agora você aceita que ela fala palavrão. É a escolha dela, é o recurso que ela tem. E esse indivíduo não tem o direito de mudar o recurso de uma outra pessoa. Então, ele tem algumas Quando se escolhas. conheceu, hein? Quando se conheceu, já não viu que a pessoa, então não aprofundava o relacionamento, caramba. Pois é. Mas só a pessoa experimentar, né? Essa dinâmica dele entender que aquilo era um aprendizado e que o aprendizado do outro pode ter sido diferente. Então, porque assim, nesse caso ainda, ele sentia que era uma ofensa a ele, mas agora ele já percebe que não é uma ofensa. Então, assim, aumentou a percepção. Então, já não dói tanto os ouvidos, já não é tão desconfortável ele ouvir, ele não precisa falar, mas já não é tão desconfortável ele ouvir, né? E isso vai melhorando cada vez. Eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Maravilha. Eu vou trazer um vídeo para vocês, porque como ninguém falou da frase do Cortella, eu vou trazer a frase do Cortella, gente. Eu preparei a frase do Cortella, eu cortei o vídeo para trazer a frase do Cortella, mas porque muitas pessoas, quando vão falar desse pressuposto, algumas vão se prender nessa parte da frase do Cortella, quando ele diz assim, faça o teu melhor com os recursos que você tem disponível naquele momento, até que você tenha recursos melhores. E todo mundo é muita gente, né? Mas algumas pessoas vão se segurar nessa frase agora como um escudo de proteção, de dizer assim, não, esse é o recurso que eu tenho. Eu não posso mudar porque esse é o recurso que eu tenho. Talvez o cliente da Lu vire lá para a esposa e diga assim, não, mas é o recurso que eu tenho, papai e mamãe me ensinou que é errado falar palavrão e agora vou brigar com você porque esse é o recurso que eu tenho. Podemos dizer que é uma síndrome de Gabriela? Pode ser uma síndrome de Gabriela. A pessoa, agora ela usa como um subterfúgio, dizer, não, eu só tenho esse recurso. Não, eu não aprendi a fazer de outro jeito. Eu vou trazer uma palavra que a Marcinha trouxe lá atrás, o medo. Às vezes a gente explica para o cliente que o medo, como emoção, ele tem uma função linda na sobrevivência, que é a proteção. Então agora a pessoa começa a dizer assim, não, mas eu tô com medo porque isso é para me proteger. Esse é o recurso que eu tenho, gente. Eu vou ficar com medo, porque o medo me protege. Não, se eu for lá para a vida... Então, a pessoa agora começa a usar como desculpa. Eu vou usar essa palavra pesada aqui. Ela começa a usar como desculpa que esse é o recurso dela. Então, eu vou trazer o vídeo do Cortella. Eu cortei o vídeo, gente. Ele é um vídeo de 2 minutos e poucos, mas eu reduzi ele para que passe aqui cerca de 1 minuto, que é justamente o Cortella falando sobre essa frase, tá? Então, bora lá. Vou soltar o vídeo aqui. Circula muito na internet uma fala minha que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela. Se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Pois é. Eu trouxe o próprio Cortella para explicar a frase dele e para fazer um arremate final da frase dele aqui, para ninguém falar que fui eu que falei.
que fui eu que lá mudei a frase do Cortella. Foi ele mesmo que muda a frase dele. As pessoas fazem as melhores escolhas com os recursos que têm disponível no momento. Isso é lindo da gente entender, quando a gente está falando um pouco do passado. Porém, se a pessoa se prender num recurso que ela até pode achar que é limitante, que ela pode até achar que é limitante, mas ela olha e fala assim, não quero mudar, que é um pouquinho do que a Lilian trouxe para a gente mais cedo, do cliente que se depara com aquilo que limita ele, e ele não quer. Então, a pergunta é, você está fazendo o possível ou o seu melhor? Algumas pessoas vão conseguir fazer só o possível, tá, gente? Eu sempre digo assim que talvez sucesso para um de nós aqui seja ter 50 milhões de euros na conta. Talvez para um cliente nosso, sucesso seja levantar da cama e escovar o dente no banheiro. Sucesso não é um valor como respeito, segurança, enfim. Sucesso, ele não é um valor que tem uma regra fixa. Para cada um, tem uma regra, né? Então, será que o cliente está fazendo o melhor ou ele está fazendo o possível? Será que ele está fazendo o possível porque ele não tem recursos melhores? Te pergunto aí como terapeuta, será que você conseguiu entregar para aquele cliente recursos melhores? Isso a gente está falando do terapeuta, do cliente. E agora eu quero deixar essa pergunta para vocês, terapeutas. Será que aí existem comportamentos? Crença limitante pode ser que tenha também, mas será que aí dentro de você existe comportamentos limitantes e que talvez você olhe para eles e fale assim, mas eu estou fazendo o meu possível para melhorar. E esse possível não é tão possível. As historinhas, né, Lu? Será que eu estou fazendo... Tá cheio, né, de gente que faz isso, né? Será que eu estou fazendo o possível? Eu estou fazendo o meu melhor. Porque quando a gente se prende no possível, é isso que o Cortella fala no vídeo, a pessoa vive agora uma vida de mediocridade. E vida de mediocridade, na verdade, quer dizer uma vida mediana. Ela não está vivendo uma vida extraordinária que é dela por direito, de ir lá e conquistar aquilo. O teu cliente e você que está aqui assistindo. Vocês que estão aqui presentes e também quem está assistindo aí no YouTube esse vídeo ou ouvindo no Spotify. Será que você está fazendo o possível ou o melhor? Será que você já identificou aí um comportamento seu que é limitante e fala assim, mas eu estou tentando melhorar. E aquele tentando, o Sérgio já deu uma risada lá, porque o Sérgio conhece a PNL, que entende que o tentar já induz a falha. Não, mas eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Eu estou tentando ser um terapeuta melhor. Eu estou tentando fazer um curso. E fica nesse tentando. E a historinha de quem está fazendo nem o que é possível. Porque ela só está contando uma historinha na cabeça dela. E aqui eu vou encerrar a nossa live, porque já deu o nosso horário, que aliás já passou do nosso horário. E eu vou deixar o André finalizar, né? Vou aqui deixar o meu agradecimento a todo mundo que contribuiu muito positivamente, gente. Vocês engrandeceram as nossas vidas, né? Eu levo um pouquinho de cada um de vocês. Muito obrigada por todas as contribuições de cada um aqui, do Fio que já foi embora, até de quem ficou mais quietinho e escreveu ali no chat, e também de você que está aí assistindo ou ouvindo a nossa gravação. Andréia, com você. Ok, obrigado. Bom, então, pessoal, vamos aqui encerrar. E você deu o spoiler no começo, né, Gi? Tá bom, então quer dizer que é para depois, né? Tá bom. Então,
Vamos aqui encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui e esclarecedora, né? Espero que vocês tenham gostado e lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão receber os comunicados de nossas próximas aulas ou resenhas que teremos por aí. Agradecemos imensamente a doutora Gisele Eugênio e, em nome de toda a nossa equipe, diretores e gestores, agradecemos a todos que estão aqui presentes e aqueles que estão escutando no Spotify e a você que está nos assistindo no YouTube. Já dê seu like, então dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a comunidade do Praticadamente crescer e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!